Olá, pessoal! Vamos hoje para mais um encontro, o nosso terceiro encontro, né? É isso? Da nossa disciplina Direito Empresarial. Bom, acho que isso é meio lógico, mas não custa a gente repetir para vocês, que vocês sempre venham nos assistindo em sequência, porque, obviamente, né, do ponto de vista didático, a gente tem uma sequência que deve ser observada. Esse material que está aqui, na aula 2, foram gerados 2 materiais, depois vocês olhem aí na área de vocês. Minha gente, muitas vezes a gente recebe lá na central de dúvidas, fiquem totalmente à vontade para falar com a gente, para dizer o que quiser, mas a gente recebe a coisa da postagem do material, né? Professora, eu não estou achando. Verifique se você está olhando no lugarzinho certo, tá? Nos materiais para download ou onde estiver aí no seu ambiente virtual, porque todos os materiais estão lá. Então, essa nossa aula 2 gerou o primeiro material, que foi aquele que falamos de estabelecimento, escrituração, e gerou um material outro, que é a continuidade em relação à propriedade intelectual. Eu mandei até para as meninas, para o pessoal do material didático, eu mandei esse material aqui com um título 2.1, mas pode ser que elas modifiquem, mas enfim, está lá para vocês. E como eu tinha dito, gente, esse material aqui ele é muito importante que vocês imprimam, que vocês realmente tenham um carinho por ele, porque eu fiz um roteiro, né? Lembra que vários slides, inclusive, a gente não leu, a gente não explicou detalhadamente, né? Isso aqui levaria tempo nosso demais. A propriedade intelectual é um assunto que ora está em concurso, ora não está, mais especificamente a propriedade industrial. Então, por isso que eu fui além, né? Eu fiz realmente um roteirinho para vocês estudarem, tá certo? Então, dentro da nossa lei de propriedade industrial, deixa eu aqui, enquanto eu falo com vocês, eu me localizando onde paramos. Dentro da nossa lei de propriedade industrial, lembram qual é? 9279 de 96. 9279 de 96. Deixa eu só me achar aqui. Nós vimos que os principais pontos eram patente, e aí patente de invenção e modelo de utilidade, e registro. O registro é o documento hábil a proteger desenho industrial e marca. Pois bem, falamos de marca, falamos que marca é um sinal visualmente distintível, né? Você vai analisar, é visualmente perceptível. Falamos das espécies de marcas contempladas em nossa lei, mas deixamos no ar um dos pontos mais importantes em prova de concurso sobre marca. Como se dá a proteção da marca? E é dessa maneira que a gente vai começar aqui hoje, tá certo? Então, lembrando, estamos falando de marca, isso aqui já vimos, isso aqui eu disse para vocês olharem. Vamos lá. E pronto, é aqui que eu quero chegar. Gente, uma das coisas mais questionadas em prova de concurso é esse nosso slide aqui. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, quase sempre eles vêm casados. Quase sempre eles vêm juntos. Para fazer mesmo confusão na sua cabeça. A marca de alto renome é aquela que é situada no artigo 125 da LPI. A marca notoriamente conhecida é aquela prevista no 126, certo? Pronto, pega essa informação, daqui a pouco eu volto para esses artigos. Mas primeiro, eu quero explicar essa daqui, a do 125. Gente, vê aqui esse exemplo. Eu tenho Veja, produto de limpeza, se você é dono de casa, com certeza conhece. E eu tenho Veja Revista. Professor, e esses coraçõezinhos aí? Esses coraçõezinhos eu não consegui tirar, certo? Peguei uma imagem de internet e o exemplo é excelente, então eu resolvi utilizá-lo, mesmo com esses corações que eu não consigo tirar. A pergunta, gente, que eu quero fazer para vocês é a seguinte: eu posso ter Veja material de limpeza e ter Veja revista? Eu acho que eu posso, né? Porque se eu não pudesse, professor, olha sua lógica, você não pudesse, o exemplo não estava aí. Afinal, são duas marcas até muito fortes e tudo mais. Posso sim, gente. Em relação a isso, antes da gente ir para essa explicação, deixa eu pegar aqui o meu material em branco. Eu quero abrir com vocês o nosso primeiro parênteses de hoje. Dentre os parênteses que a gente vai abrindo, para o melhor conhecimento da matéria, eu quero abrir um primeiro parênteses aqui, para a gente desenhar mesmo uma coisa que eu vou colocar aqui. Para a gente entender aquilo, eu vou voltar com você na aula passada em nome empresarial, para a gente diferenciar alguns aspectos entre nome e marca.
Porque são duas coisas facilmente confundíveis, principalmente pelas pessoas leigas. Como a gente viu, o nome empresarial está regido pelo Código Civil. A marca, ela está regida por essa lei que estamos analisando, LPI. Vamos adiante. O nome, ele serve muito para identificar a própria atividade empresarial. Em outras palavras, ele é muito ligado à empresa em si. Enquanto que a marca, temos vários tipos de marcas, como vimos, mas ela serve principalmente para identificar produto, para identificar serviço. Essa é uma diferença relevante. Outra diferença entre eles é em relação ao prazo. O nome não tem prazo de sua proteção. Enquanto a empresa estiver aberta, estiver em funcionamento, enquanto ela não der baixa na junta comercial, ela tem proteção ao seu nome empresarial. A marca, vimos que é um direito de propriedade limitado a um prazo de 10 anos. Bem dissemos aqui que é prorrogável, mas é limitado ao prazo de 10 anos. O que mais? O nome empresarial a sua proteção nasce com registro na junta, ao passo que a marca tem a sua proteção conferida pelo INPI. Mas, gente, o ponto que eu queria chegar era esse daqui. Nesse momento, para que a gente volte lá para o nosso slide. Vejam só. O que foi que dissemos em relação a nome empresarial? Dissemos assim. Em regra, um nome empresarial está protegido nos limites de um determinado estado, porque a junta é órgão estadual. De maneira excepcional, explicamos que o nome empresarial pode ser protegido em todo o território nacional. Não foi isso que dissemos? Mas vê só, a marca, ela já nasce protegida em território nacional. Porque, gente, o órgão que a rege é um órgão federal. Podendo, e aqui eu vou colocar um de exceção, podendo até haver proteção internacional. Haja vista que o Brasil é signatário da Convenção de Paris, que já tratamos aqui, tá certo? Então, pegue essa informação e não esquece dela. Isso aqui a gente vai precisar para que a gente volte lá para o ponto que paramos do nosso slide. Deixa eu só pegar uma outra coisinha aqui para a gente ver. Em relação à proteção do nome empresarial, a proteção é essa, no Estado, podendo ser nacional. A gente não fez referência nenhuma a ramo, não. Em outro ramo de atividade pode ter outro nome empresarial. Não. Mas a marca, essa proteção aqui, tem que ser analisada com a explicação que vamos falar da especificidade da marca ou do ramo empresarial. Professora, eu não entendi, não. Fica tranquilo que eu vou te explicar, tá? Mas esse finalzinho aqui, eu precisava falar para que a gente volte lá para entender. Então, gente, deixa eu voltar aqui para o meu material, deixa eu só achar. Pronto. Por que eu posso ter Veja, produto de limpeza, e eu posso ter Veja revista? Porque é o seguinte, em regra, quando eu registro minha marca no INPI, a proteção dá-se para aquele ramo de atividade. Olha aqui, por isso que no meu esquema que eu desenhei, eu fiz menção ao ramo, à especificidade da marca. Então, em regra, a proteção registrada no INPI é só do ramo. Nesse caso aqui, eu tenho um produto do ramo de limpeza e aqui eu tenho um produto literário. O que não poderia ter amanhã era um outro produto aqui de limpeza, por exemplo, utilizando-se da marca Veja. Isso não pode. Gente, quando você vai dar entrada no INPI, e aí vocês dêem uma lidinha no material que eu fiz todo direitinho, com bastante carinho para vocês, o INPI, ele pede que você já dê uma pré-lida, você meio que faz a análise, né? Já facilita o trabalho do INPI,
você dá uma pré-lida nas classificações das marcas. Onde é que você pretende situar aquela sua marca? Então, eu quero lá ramo de limpeza, ramo literário, por aí vai, tá certo? De revista, alguma coisa nesse sentido. Então, eu posso sim ter essa proteção do jeito que está aqui, eu posso sim ter Veja Produto de Limpeza e eu posso sim ter Veja Revista. Mas vamos adiante? Isso daqui que eu estou falando para vocês não está explicitado em nenhum lugar da lei. Você pode virar a LPI de cabeça para baixo, mas isso não vai estar explicitado. O que vai estar explicitado é o 125. E aí, essa interpretação que a gente faz dessa tela é uma interpretação sistemática, uma interpretação lógica. Então, vamos lá adiante. Por outro lado, existem marcas que, em sendo de alto renome, estando marca registrada no Brasil, ela, sendo considerada marca de alto renome, a sua proteção ela será especial. Professor, o que é que significa proteção especial em todos os ramos de atividade? Gente, então vê só como é que isso funciona. Eu tenho aqui esse exemplo, tá certo? Vou colocar aqui um outro exemplo agora, um exemplo prático para vocês entenderem. Existe a marca Natura, certo? Acho que todo mundo conhece Natura. Que é produto cosmético, essa coisa toda. Então, Natura está ligada aí à cosmetologia, esse nome da moda, né? Produto cosmético. Certo? Renata, amanhã, eu quero, deixa eu pensar, fabricar TVs. TV. Eu posso, gente, instituir a marca TV Natura? Se for por aqui pela regra, eu poderia, não é isso que a gente acabou de explicar, mas eu não posso, não. Sabe por que eu não posso? Porque a Natura, ela não está nessa regra. A Natura, ela está nessa condição aqui excepcional, de uma marca brasileira registrada de alto renome. E aí significa que, nesse caso, a proteção ela é absoluta. Não pode ter nada, mesmo que seja no ramo mais distinto que seja, com o nome de Natura. Então, eu não posso ter TV Natura, carro Natura, não posso. Tá? Agora, gente, presta bem atenção. A gente vai entrar aqui na marca notoriamente conhecida, mas deixa eu logo fazer uma observação. Tá, professora, e o que é uma marca de alto renome e o que é uma marca notoriamente conhecida? Você não precisa saber o que elas são, você precisa saber das regras do 125 e do 126. Porque não existe uma lei definindo-as. Na verdade, gente, o STJ, inclusive, tinha uma posição que não mais se utiliza, mas era uma posição completamente sem sentido. O STJ, ele entendia há um tempo, há uns anos atrás, mas eu preciso falar do que está revogado para o entendimento atual, é importante para vocês compreenderem que a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, elas serão ditas pelo INPI. Quem diz o que é marca de alto renome, marca notoriamente conhecida, é o INPI. Aí o STJ entendia, antigamente, que para isso o INPI precisava ser provocado. Vê que desserviço. Você precisava ter uma ação judicial, né, duas pessoas litigando acerca de uma marca para o INPI se manifestar. Então, atualmente, o STJ diz não, de fato, né, vamos repensar a nossa ideia. O INPI ele pode realmente se manifestar num processo, eventualmente, né, se provocado, mas o INPI ele pode se manifestar de ofício, e é o que ele faz, gente. Então, o INPI, do alto de sua discricionariedade, como órgão administrativo que é, ele diz o que é marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Na verdade, assim, costumam ser marcas, não tem critérios fixos, acabei de lhe explicar isso. Mas costumam ser marcas conhecidas por todas as classes sociais, por todas as idades e por aí vai, certo? No caso da Natura, eu não chutei. No caso da Natura, ela é sim uma marca considerada de alto renome. Entendido? Da mesma maneira, não temos critérios fixos para analisar e definir o que é uma marca notoriamente conhecida. Só que você fique muito atento, porque, como eu disse no início, elas são irmãs e sempre aparecem juntas em nossa prova. A marca notoriamente conhecida, ela também goza de proteção absoluta.
Eu vou fazer um desenho disso aqui para você, desse resumo do que está aqui no 126. A marca notoriamente conhecida, em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Então, vamos desenhar isso aqui. A marca de alto renome, que foi a primeira que vimos, marca de alto renome, vai ser uma marca brasileira, como é o caso da Natura, marca brasileira, que esteja devidamente registrada, para que goze, então, de proteção absoluta. Regra de marca de alto renome. Agora, vamos desenhar aqui o da marca notoriamente conhecida. Marca notoriamente conhecida. A marca notoriamente conhecida é uma marca estrangeira que está aqui no Brasil, certo? É uma marca estrangeira que está aqui no Brasil que, mesmo não registrada, goza de sua proteção absoluta. Ô, professora, então, no fim das contas, acaba que o nosso país protege mais a marca dos outros, a marca estrangeira. Gente, mas lembra, a gente é signatário da Convenção de Paris. Então, é para que quando a nossa marca vá para o exterior, ela tenha o mesmo nível de proteção também, certo? Por exemplo, um caso aqui como a Coca-Cola. Então, mesmo ela está, mas mesmo que ela não estivesse registrada, ela teria a proteção absoluta. Eu sempre gosto de falar da Coca-Cola nas aulas, porque sempre que eu digo isso, aí alguém diz, ô professora, mas se ela tem proteção absoluta, como é que tem roupa da Coca-Cola, tênis da Coca-Cola? Gente, o que eu não posso fazer, eu, Renata, amanhã, é criar uma marca passador de slide Coca-Cola. Mas a Coca-Cola, ela, dona da marca, ela pode licenciá-la. Tanto ela pode cedê-la, tá? Que seria mais ou menos parecido com compra e venda, aproximando de direito civil, como ela pode licenciá-la, que seria uma coisa parecida com aluguel, aproximando de civil, tá certo? Então, eles que são os donos da marca, fazem o que quiserem com a marca. O que não pode é a gente, mero mortal, amanhã registrar uma coisa com o nome de Coca-Cola. Bom, gente, aqui a gente vai se despedindo da Lei de Propriedade Industrial. É um assunto muito interessante, mas a gente tem que acabar. E aí, a súmula 143, com a prescrição de 5 anos para se pedir perdas e danos em relação ao uso indevido da marca comercial. Tem umas coisas que a gente fala na outra aula, obviamente a gente, eu até anoto e tudo mais, onde a gente parou para a gente não se perder, é muita aula ao mesmo tempo, mas tem coisa efetivamente que a gente não vai lembrar se falou. Então, se eu falei, também eu falo de novo, e é sobre a disputa em relação à marca, tá? É litígio em relação à marca. O que é que acontece, gente? Quando tem uma pessoa litigando com outra em relação à marca, quando você tem um litígio entre particulares, esse litígio vai ser resolvido em sede de justiça estadual, envolvendo aí um pouquinho de competência. A partir do momento que você tem algum litígio que envolve o INPI, por exemplo, eu tenho a marca registrada, e o INPI foi lá e registrou de novo a minha marca, errou. Se o litígio envolveu o INPI, a competência desloca-se para a Justiça Federal. Nem sempre o litígio vai envolver o INPI, Pode ser que fulaninho lá esteja indevidamente utilizando minha marca, falsificando e por aí vai. Bom, gente, e aqui a gente se despede da Lei de Propriedade Industrial, mas a gente não se despede, pelo menos ainda, do nosso bloco. E agora a gente vai começar um novo assunto. Mas esse é o assunto. Primeiro, a gente vai ter um bate-papo aqui psicológico para que você realmente se sinta convencido. Esse é aquele assunto que você provavelmente na faculdade você pensou assim, eu vou estudá-lo, porque se eu não estudar, não vou me formar. É isso que vai acontecer. Mas eu gostaria de não ter estudado esse assunto. Bom, é o assunto mais pesado de direito empresarial. Vejam, não acho que é o mais difícil, não.
tá certo? Não acho. Acho que direito societário é mais pesado do ponto de vista de técnica do que esse assunto aqui. Mas é o assunto que mais vocês fazem cara feia no direito empresarial. Qual é ele, gente? Deixa eu botar aqui na tela. Vocês acharam que ia ficar, que estavam livres do direito cambiário, dos títulos de crédito, se enganaram. Os títulos de crédito estão aqui para você de novo. Mas deixa eu te convencer de uma coisa. Gente, título de crédito não precisa ser a coisa mais difícil do mundo. Não precisa e não é. Então, me dê esse voto de confiança, tá? Eu digo sempre assim, né? Sem falsa modéstia, sem autoelogio e tudo mais. Mas título de crédito é uma disciplina que nem os próprios professores de empresarial encaram muito. Então, numa das faculdades que eu leciono aqui em Recife, eu fiquei meio... Não, a cadeira é minha, tá? Não faço a menor questão. E como eu tento, imagina, hoje de manhã eu estou gravando aqui à noite, hoje de manhã, inclusive, eu estava numa turma falando disso. Como eu tento, de toda maneira, fazer com que os meninos de 18, 19, 20 anos se concentrem numa aula de umas coisas que muito provavelmente eles nem vão ver mais, como letra de câmbio, até mesmo cheque, eu acho, gente, que no fim das contas eu consegui criar uma forma legal de passar para você título de crédito. Tá certo? Então, por isso que eu disse, me dê aí esse voto de confiança. Eu gosto muito quando a gente está nessas aulas presenciais de concurso e tudo mais, de preparatório, aí o aluno diz, eita, professora, finalmente eu entendi o que era uma letra de câmbio. Que não tem nada fora do comum, tá certo, gente? Então, eu acho que a gente consegue passar isso daqui de uma maneira legal, de uma maneira que dá para você acompanhar. A gente vai bem devagarzinho. É o assunto que, do ponto de vista de tempo, eu acabo gastando mais tempo, porque eu sei que é o assunto que menos vocês gostam e, normalmente, mais tem dificuldade. Até o pessoal que vai fazer a segunda fase da OAB é um assunto que o pessoal não domina muito, mas vamos tentar, certo? Vamos tentar, a gente vai estudar bem direitinho aqui o nosso direito cambiário. Então, é isso que a gente passa a encarar agora. A gente passa a encarar o nosso direito cambiário. Antes de mais nada, vocês imprimam esse material daqui para que possam acompanhar. A gente vai fazer uns desenhos, uns esquemas para facilitar a nossa vida. Como é que vamos nos organizar aqui para ficar mais fácil? Num primeiro momento, a gente vai analisar só o Código Civil. Os artigos 887 a 926. É a chamada parte geral do direito cambiário. Quando esgotarmos a parte geral, a gente vai para os títulos em espécie. Então, o que eu vou falar aqui é da parte geral. E aí, gente, brincadeiras à parte, mas só para a gente descontrair, porque eu sei, normalmente, da dificuldade que se tem com esse assunto, você que está pretendendo o concurso de tabelionato, é um assunto que você não pode abrir mão, porque você tem a história do protesto, né? Então, realmente, não tem como abrir mão de título de crédito. Então, vamos lá, com muita calma nessa hora, para a gente estudar aqui o nosso direito cambiário. Em primeiro lugar, como eu disse, vamos para a parte geral. O Código Civil, em matéria de título de crédito, ele é utilizado em duas circunstâncias, que eu vou dizer aqui para vocês. Primeiro eu vou dizer o que vocês têm que responder numa prova, depois eu vou dizer a vida prática. É outra coisa também, tá, gente, que eu acho que atrapalha muito no estudo de título de crédito. É quando o professor está dando aula e afasta muito da realidade, né? Então, a gente sempre vai tentando trazer coisas aqui para vocês, da própria realidade. Gente, isso é assim na teoria, mas na prática funciona dessa maneira. Então, é assim que a gente vai ver, tá? Então, a gente vai começar aqui pela disposição do artigo 903 do nosso Código Civil. Primeiro é só Código Civil. Em que circunstância eu utilizo o Código Civil em matéria de título de crédito? Primeiro, de modo subsidiário. Essa é a primeira utilização. O que é que isso significa? Se as leis em espécie silenciarem, eu utilizo o Código Civil. Gente, na prática isso não acontece. Porque na prática todas as leis específicas, que veremos quais são mais para frente, elas têm mais conteúdo do que o próprio Código Civil. Mas, em teoria, a primeira utilização é de modo subsidiário. A segunda forma de utilização do Código Civil é a seguinte. Se futuramente forem criados novos títulos de crédito e eles forem criados sem legislação específica, eu aplico o Código Civil. Criatura, pensa comigo. Mal se utiliza hoje em dia mais cheque
né? Um dia desse eu estava com meu marido, a gente foi pagar, eu ia pagar uma consulta médica. Aí eu disse, ó, a gente se encontrou no banco, ia para o médico e tal. Eu disse, não, porque eu tenho que tirar um cheque. Ele olhou assim para minha cara e fez, para que você vai tirar um cheque? Né? Um negócio assim, nem chega mais o talãozinho de cheque em casa. Gente, ninguém utiliza mais os títulos de crédito, alguns, né? Dos que a gente tem, ninguém vai mais criar título de crédito, não. Tá certo? Essa é a realidade. Então, na prática, sabe para que a gente utiliza título de crédito? Sabe para que a gente utiliza o Código Civil? Para nada. Para nada. Quando eu digo na prática, é na prática da advocacia. Isso aqui foi feito só para confundir a cabeça de vocês. E aí eu vou explicar o porquê. André Santa Cruz, que é um daqueles autores que a gente indicou lá no início, ele tem uma frase ótima sobre isso daqui, gente. Ele diz assim, em matéria de direito cambiário, o Código Civil só serviu para uma coisa, para atrapalhar. Somente para isso. Porque em alguns momentos, a lei geral vai conflitar com as leis específicas. O Código Civil vai dizer isso, a lei específica vai dizer aquilo. E na hora da prova, você tem que saber se é o Código Civil ou a lei específica. Mas não se preocupe não, vou dizer quando é que isso vai acontecer. Tá? Então, em teoria, é assim que eu utilizo o Código Civil. Na prática, a gente não utiliza. No dia a dia da advocacia, do judiciário, o Código Civil não é utilizado para o direito cambiário. Mas temos que ir por ele, e a primeira coisa que temos nele é, no artigo 887, nós temos o conceito e nós temos os princípios do direito cambiário. E para isso, eu vou utilizar aqui uma sigla para você não esquecer. Os princípios do direito cambiário são o CAL. Isso aqui é uma siglazinha, um processozinho bobo, mnemônico, para você não mais esquecer o que está no artigo 887 do nosso Código Civil. Gente, todo título de crédito necessariamente é um documento. Não existe título de crédito verbal. Enquanto, por exemplo, existem contratos verbais, a maioria dos contratos podem ser feitos de maneira verbal. Não existe título de crédito verbal. Todo título de crédito tem que estar materializado no documento. Documento é sinônimo de cártula, de onde eu extraio o primeiro princípio, que é o princípio da cartularidade. Cartularidade ou incorporação. Vou dizer de outra maneira. Todo título de crédito tem que estar num papel. Papel é o mesmo que cártula, princípio da cartularidade. Bom, com o passar dos anos, com a propagação dos meios digitais, a gente teve no final de dezembro de 2018 a promulgação da lei da duplicata virtual. Além disso, o nosso próprio Código Civil de 2002, já no seu artigo 889, parágrafo 3º, então eu vou colocar aqui para você olhar depois, no artigo 889, parágrafo 3º, ele já previa, gente, a criação de títulos de crédito por meio virtual. Mas a gente não teve uma lei para instrumentalizar isso até 2018. Então, em resumo, título de crédito tem que estar materializado em algum lugar. Eu não posso ter uma nota promissória verbal, por exemplo. Ou ele está materializado num papel propriamente dito, a cártula, ou ele está materializado numa tela de computador. No final, quando falarmos de duplicata, eu falo dessa lei que passou a regulamentar a duplicata virtual. Não se preocupem, vamos falar de tudo desse assunto. Uma outra coisa dos títulos de crédito é que eles precisam ser literais. E aqui a gente extrai o nosso segundo princípio, que é o princípio da literalidade. Gente, isso daqui vai ser muito importante para a gente. O título de crédito, imagina, isso aqui vai ser meu título de crédito até o final. O título de crédito, eu coloquei cada modelo aqui, nota promissória, letra de câmbio, tudinho para você. O título de crédito, ele vale exatamente por aquilo que nele está, nem mais nem menos, tá? E tudo do título de crédito tem que estar no próprio título de crédito. Endosso, aval, tudo tem que estar no próprio título. Então, é o princípio da literalidade. Se eu chego para João e digo, João, me empresta aí 10 mil, mas faz o seguinte, 3 mil eu já te pago amanhã, e a gente constitui aí uma nota promissória para eu te pagar daqui a um mês 7 mil. É claro, gente, que João só pode me cobrar em 7 mil. Então, vale por aquilo que nele está escrito. A literalidade, ela vem agarrada com a cartularidade. E o terceiro e último princípio é aquele que, inclusive, do ponto de vista processual, é aquele mais importante,
que é o princípio da autonomia. A gente vai apenas defini-lo agora, mas à medida que a gente for andando, a gente vai explicando isso daqui bem detalhadamente. Eu vou apenas desenhar para você ter uma noção disso aqui agora. Imagina o seguinte. Eu tenho um título de crédito feito entre A e B, que foi repassado para C, que foi repassado para D. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Cada uma dessas obrigações aqui, elas são autônomas. Por isso que elas estão pintadas de cores diferentes. Se houver algum problema na obrigação de B e C, isso não pode afetar a obrigação de D, nem a obrigação de B com A. Cada obrigação, gente, ela é autônoma. E isso é muito importante, inclusive em sede de execução. Mas a gente vai explicando isso à medida que a gente for andando, certo? Meu tempo acabou, eu vou ter que dar um intervalo, mas eu deixo aqui para você, esse material também tem algumas coisas para vocês complementarem em casa. Então, eu deixo aqui esses lembretes, sempre que for lembrete é para vocês aprofundarem em casa, que são os subprincípios, que são desdobramentos do princípio da autonomia. Alguns autores dizem que a abstração também é princípio, mas isso não vem muito ao caso. O que é importante, o artigo 887 trata dos 3 princípios que dissemos. O que é importante é vocês saberem o conceito de cada um deles, tá? Então, a parte de lembrete é com vocês. Vou dar meu intervalo aqui, leiam o lembrete, vejam se entenderam, qualquer coisa me perguntem aí pelos nossos meios virtuais. Daqui a pouco a gente volta.